Então, pessoal, já vamos para a questão 20, continuando aqui com atributos dos atos administrativos no âmbito do direito administrativo. Segundo a doutrina majoritária, a autoexecutoriedade dos atos administrativos é caracterizada pela possibilidade de a administração pública, vamos falar então mais uma vez de autoexecutoriedade, anular os seus próprios atos coneivados de vícios que os tornem ilegais, sem necessidade de controle judicial. Isso aqui é um exemplo da realização da autotutela, que é a administração autotutela, que é a administração pública exercendo controle sobre seus próprios atos administrativos. Olha, até dá pra gente falar que na autotutela tem autoexecutoriedade, porque pensa comigo, a administração pode anular os seus próprios atos sem precisar de controle judicial. Opa, isso também é autoexecutório, né? Então a gente pode falar que a autotutela tem autoexecutoriedade. Mas olha, isso é questão de concurso, a questão que é o conceito. Isso não é o conceito de autoexecutoriedade, isso é o conceito de autotutela que tem autoexecutoriedade. Então vem pra gente, letra B fala assegurar a veracidade dos fatos indicados em suas certidões, seus atestados e suas declarações, o que afasta o controle judicial. Olha, esse trecho final aqui está errado, de qualquer forma, tá? O que a gente teria aqui seria uma presunção de veracidade. Porque as certidões são atos que certificam a situação, né? Os atestados atestam determinado fato, as declarações são declarações da administração pública, tipo você compareceu no local tal, no dia tal. As certidões têm fé de ofício, então a gente presume que elas são verdadeiras, mas é possível provar o contrário. Então isso não afasta também o controle jurisdicional. Então por isso que está errada a letra B, além de nos tratar do conceito da questão. Impor os atos administrativos a terceiros, independentemente de sua concordância. Até aqui a gente está falando da imperatividade. O trecho final está errado, né? Porque a gente sabe que permanece que os atos administrativos eles podem impor obrigações a terceiros sem precisar de uma atuação jurisdicional, né? O guarda de trânsito manda você parar, ele não precisa de uma decisão judicial para fazê-lo. E a letra D fala executar suas decisões por meios coercitivos próprios, sem a necessidade de interferência do Poder Judiciário. Opa! Esse aqui é exatamente o conceito de autoexecutoriedade. Você utiliza os meios coercitivos próprios, né? Os métodos diretos de coação, que a gente fala, e eu não preciso de interferência, não preciso de uma decisão ou autorização do Poder Judiciário. Então, letra D, o gabarito. Executar ato por meios coercitivos próprios, o que afasta o controle judicial posterior. Isso está errado. E eu preciso deixar isso bem claro para vocês, tá? Quando a gente fala de autoexecutoriedade, a administração pode executar a decisão sem precisar de ordem ou de autorização judicial. Isso não significa que esse ato não se submete a um controle judicial. Eu gosto de falar como exemplo, você estacionou o seu carro no local certo. A faixa ali, o meio-fio estava pintado de branco, não tinha nenhuma placa proibindo você estacionar e você estacionou ali. Você foi fazer determinada atividade, quando você voltou, seu carro estava removido. E por um azar do destino, nesse meio tempo, o meio-fio foi pintado pelo poder público de amarelo e eles colocaram uma placa de proibido estacionar. Veja, isso foi feito depois que você saiu, foi em cerca de 1 hora depois que você sair, eles trocaram tudo isso e o seu carro foi apreendido, sem te dar tempo para remover o veículo, sem nada disso. Quer dizer, a administração pública foi lá e removeu o seu carro. Óbvio que se você conseguir provar toda essa situação por meio do controle judicial, você pode desfazer as eventuais multas aplicadas. Veja, eu tenho um controle jurisdicional posterior. Então a autoexecutoriedade não afasta esse controle que pode ser realizado. Mesma coisa, a administração pública faz a interdição de um prédio e demole esse prédio porque ele estava em risco de desabar. Tem autoexecutoriedade? Tem. Mas depois o proprietário mostra que na verdade era uma perseguição política. Claro que não vai ter como você anular a destruição do prédio, mas você vai receber a justa indenização em virtude dessas medidas. Então é sim possível um controle judicial, tá certo? Fechou então questão 20, gabarito letra D de dado. 21, a administração pode produzir unilateralmente atos que vinculam os particulares. Tal vinculação não é absoluta, devendo o particular, para eximir-se dos efeitos e anular o ato, comprovar em juízo ou perante a própria administração o defeito do ato, contra o qual se insurge, por caber-lhe o ônus da prova. Essa descrição, né, se refere ao quê? À presunção de legitimidade. Presunção de legitimidade ou de legalidade, já falei para vocês que dá para utilizar tanto legitimidade quanto legalidade, e aqui é uma questão que mostra isso para a gente. E também aparece a presunção de veracidade, que se refere especificamente aos fatos. Eu também já esclareci para vocês que nem todo autor faz essa diferença legitimidade e veracidade, então às vezes a gente tem que ter uma certa flexibilidade nesses conceitos. Então gabarito letra C, facinho, né?
Autoexecutoriedade é executar o ato sem precisar de ordem judicial. Imperatividade, impor obrigações. Exigibilidade, utilizar meios indiretos para convencer o particular a executar a medida. Então, gabarito letra C. 22. Assinale a opção que apresenta o atributo, pelo qual determinados atos administrativos podem ser executados direta e imediatamente pela própria administração pública, independentemente de intervenção do Poder Judiciário. Olha, aqui eu já estou falando da execução. Execução direta e imediata, sem precisar de intervenção judicial. Autoexecutoriedade. Vê como vai ficando fácil depois que a gente começa a pegar a linha de interpretação, tá? Presunção de legitimidade, presume-se conforme a lei, imperatividade impor obrigações, tipicidade, previsão e lei. Aqui eles já trouxeram a veracidade separada, né, da legitimidade. A veracidade se refere aos fatos. Gabarito letra C. Questão seguinte, assinale a opção que indica o atributo conforme o qual o ato administrativo deve corresponder a uma figura definida previamente pela lei, como apta a produzir determinados resultados. Olha, figura definida previamente pela lei, ou seja, o ato está previsto em uma norma, em uma lei. E essa lei dá um nome a esse ato, por isso que nós falamos que os atos administrativos são nominados. Ato para punir servidor, advertência, suspensão, demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e assim sucessivamente. A lei dá um nome para esse ato, a lei tipifica esse ato. E cada ato desse tem o propósito de atingir um resultado, uma finalidade. Esse aqui é o atributo da tipicidade, que é definido lá pela professora Maria Silvia Zanella de Pietro. Então, gabarito, letra E na 23. Presunção de legitimidade, presume que o ato foi praticado conforme a lei. Autoexecutoriedade, executar a medida. Imperatividade, impor obrigações a terceiros. E a coercibilidade, ela, aqui em atos, normalmente ela é tratada como sinônimo de imperatividade, ainda que ela também tenha correlação com a autoexecutoriedade. Gabarito letra E nesta questão. 24. Ao fazer uso de sua supremacia em relação com os administrados para impor-lhes determinada forma de agir, o poder público atua com base na autoexecutoriedade dos atos administrativos. E aí? Professor, deu uma dúvida aqui. Olha só, você precisa ter a seguinte visão quando for resolver as suas questões de concurso público. Quando nós falamos de autoexecutoriedade, a autoexecutoriedade, a própria administração pública vai executar a medida. Tá? Então, quem que executa essa decisão? A própria administração pública. É a administração que vai executar a medida. Quando eu falo de imperatividade, eu não estou falando da execução em si. Tá? Eu não estou falando da execução em si. Eu estou falando do fato de você impor uma obrigação. Exemplo. Tá? Exemplo clássico. Seu vizinho não consegue te obrigar a parar. Você está saindo da sua casa, está indo fazer uma prova, está indo estudar, está indo trabalhar. O vizinho chama para falar de futebol, disso, daquilo. Você fala, pô, vizinho, desculpa, eu estou meio ocupado aqui, e você vai embora. O vizinho não pode fazer isso. O Estado pode impor essa obrigação, e aí você vai ter que parar. Tá? Então veja só o que a questão está falando. Eu vou impor-lhes uma forma de agir. Eu vou impor a forma como você deve atuar. Veja, eu não estou falando que a administração está executando. A administração não está fazendo nada, entre aspas. O guarda de trânsito mandou você parar. A administração fez alguma coisa? Professor, o guarda mandou parar. Beleza, mas esse é o ato em si. Mas a consequência desse ato que executa você, é você que para o seu veículo. Tá? Então isso é uma imperatividade. Tá bom? Então por isso que essa questão aqui não é autoexecutoriedade, é uma diferença sutil, mas é uma diferença que você tem que ficar atento. A questão está falando da imperatividade, por isso que essa questão está errada. Questão seguinte, a imperatividade do ato administrativo prevê que a administração pública, para executar suas decisões, não necessita se submeter à sua pretensão ao Poder Judiciário. Isso não é, agora mais uma vez eles fizeram uma inversão. Quando eu falo de imperatividade, eu estou impondo um modo de agir a um terceiro. Só que aqui eu estou falando de execução. Olha a palavra-chave, executar. A administração pública vai executar as suas decisões. Para executar, a administração não precisa se submeter à decisão do Poder Judiciário. Aqui eu estou falando especificamente da
executoriedade. Então, por isso que a questão também está errada. Questão seguinte, vê que a gente vai pegando um ritmo e vamos resolvendo as questões com bastante agilidade. Questão 26. Todos os atos alegados pela administração são considerados verdadeiros, bem como todos os atos administrativos são considerados emitidos conforme a lei, em decorrência das presunções de veracidade e de legitimidade, respectivamente. Presumo verdadeiro? Veracidade. Os fatos. O guarda disse que você usava o celular. Presumo que isso é verdadeiro. Praticado conforme a lei, por exemplo, a autoridade era competente, foi observado contraditório ampla defesa, o motivo era existente, etc. e tal. Presunção de legitimidade ou de legalidade. Show de bola. Respectivamente, né? Porque, ó, primeiro, veracidade, depois, legitimidade. Exatamente como pediu a questão. Questãozinha certíssima. Questão seguinte, 27. De acordo com o princípio da autoexecutoriedade, os atos administrativos podem ser aplicados pela própria administração pública, de forma coativa, sem necessidade de prévio consentimento do Poder Judiciário. Mais uma vez, ó. Autoexecutoriedade, aqui a questão chamou de princípio, né? Às vezes é costume você pegar isso, né? O princípio da presunção de legitimidade, o princípio da presunção de veracidade, o princípio da autoexecutoriedade, às vezes aparece, o autor faz de tudo hoje em dia, né? Então isso aqui pode ser chamado também de princípio. Os atos podem ser aplicados pela própria administração, ou seja, a própria administração pública está executando, a própria administração pública está aplicando inclusive de forma coativa, porque pode fazer até mesmo uso da força, meios diretos de coação. E para fazer tudo isso, eu não preciso de uma intervenção, de um consentimento, de uma autorização, de uma decisão do Poder Judiciário. Trata-se justamente da autoexecutoriedade, então mais uma questão que está certa. Questão seguinte, 28. A imperatividade é o atributo pelo qual o ato administrativo é presumido verídico, até que haja prova contrária à sua veracidade. Opa! O ato administrativo é presumido verídico. Aqui está mais para presunção. Está mais para presunção de veracidade, né? Apesar de que alguns autores vão colocar isso aqui como presunção de legalidade. Mas está mais para presunção de veracidade, né? Porque é verídico, até que haja prova contrária da sua veracidade, apesar de existirem todos os meios controversos. E aqui a questão está falando de imperatividade. Imperatividade é impor uma obrigação a terceiros, então naturalmente a questão está errada. Facinho também, tranquilo, né? Show de bola. Olha só, sem firulas, nós vamos avançando uma questão atrás da outra e vendo como está fácil. Questão 29. A execução de ofício pela administração de medidas que concretizem o objeto de um ato administrativo caracteriza o atributo da imperatividade. Palavra-chave: execução. Execução diz respeito à autoexecutoriedade, que é sinônimo também de executoriedade, tá? Então aqui nós estamos falando de autoexecutoriedade. E a questão falou que a gente está falando da imperatividade. Imperatividade é você impor uma obrigação a terceiros, o que não é o caso dessa questão mais uma vez, tá? Erradíssimo o quesito 29. Ficou fácil. Questão 30. As multas de trânsito, como expressão do exercício do poder de polícia, são dotadas de autoexecutoriedade. Nós já falamos que a autoexecutoriedade não está presente em todos os atos, tá? Você não encontra, por exemplo, a autoexecutoriedade em multas. Você não encontra autoexecutoriedade em desapropriação. Desapropriação é um negócio engraçado, né? Engraçado entre aspas, porque o Estado ele pode declarar o imóvel de utilidade pública para fins de desapropriação. Isso o Estado pode fazer. Inclusive, não se debate na via judicial o mérito sobre essa declaração de utilidade pública, a não ser que você consiga provar que tem um desvio de finalidade, coisa do tipo. Mas você não debate o mérito disso. Se o poder público, preciso desse imóvel para construir uma escola, ele precisa. Mas o que você pode arbitrar no poder judiciário? O valor. Se não há consenso quanto ao valor, você pode, na via judicial, discutir o valor da desapropriação. Então, se posso chegar até a via judicial, eu preciso de uma intervenção judicial. Logo, não vai ter autoexecutoriedade, tá?
E outras situações também você não vai ter essa autoexecutoriedade. Só cuida aqui com multa, que se a questão fala genericamente multa, a gente diz que não tem autoexecutoriedade. Aqui a questão ainda até deu pra gente um exemplo de multa, que é multa de trânsito, que é uma multa de polícia. Mas a bem da verdade, a gente está falando aqui das multas de polícia. Toma cuidado, porque se for multa de contrato administrativo, mas aí não é poder de polícia, quando eu falo de polícia, é de poder de polícia. As multas decorrentes de contratos administrativos, elas têm uma autoexecutoriedade parcial, ou uma autoexecutoriedade. O professor deu um tilt aqui na minha cabeça. Dentro dos contratos administrativos, aqueles firmados pelo poder público, a administração pode colocar lá a prestação de uma garantia. E ela também pode cobrar, quando ela vai cobrar essa multa, ela pode, a própria administração, descontar da garantia, ou ainda descontar daquilo que ela está devendo para o contratado. Por exemplo, o cara fez um prédio, o prédio custa 1 milhão, só que eu apliquei uma multa a ele de 100 mil. Quando eu for pagar 1 milhão, eu já debito 100 mil e só pago 900 mil para ele. Eu mesmo executei a multa. Pode isso nos contratos administrativos? Pode. Está previsto na lei de licitações. Pode descontar da garantia, pode descontar dos valores previstos. Só que isso é um caso muito excepcional. Se a questão não trouxer isso para a sua prova, você considera genericamente, eu falo só multa. Multa não tem autoexecutoriedade. Show de bola? Então, com isso, multa de trânsito como expressão do poder de polícia são dotadas de autoexecutoriedade? Não. Se você não pagar, a administração tem que ir para o Poder Judiciário para fazer a cobrança, a execução dessa multa, tá? 30, errada. 31. Em geral, os atos administrativos são dotados, entre outros, essa daqui não dá mais, né? Não dá mais para errar uma questão desse tipo. Presunção de legitimidade, imperatividade, autoexecutoriedade, gabarito letra E. As demais alternativas vão trazer assim, características das informações, tipo disponibilidade, característica dos contratos, consensualidade, aqui novamente consensualidade. Discricionariedade não é bem um atributo, ainda que lá no poder de polícia seja tratado dessa forma. Disponibilidade, discricionariedade, enfim. Sobrou só a letra E, que acaba sendo o nosso gabarito, né? Professor, mas lá em poderes administrativos, a discricionariedade é um atributo do poder de polícia. Mas isso assim, são aquelas divergências de doutrina que às vezes não dá nem para entender porque que os caras tratam dessa forma. Mas aqui é uma questão de atos administrativos. E aí nos atos, você sabe, de legitimidade, imperatividade, autoexecutoriedade, são os três principais. Às vezes aparece a tipicidade também, a presunção de veracidade, exigibilidade, etc. e tal. Gabarito letra E na 31, e aí nós podemos avançar para 32. Presunção de legitimidade é atributo universal, aplicável a todo ato administrativo. Deixa eu contar uma coisa para vocês, né? Tem autores que falam que a presunção de legitimidade, como decorrência do princípio da legalidade, se aplica a todos os atos administrativos, tá? Isso aqui é um consenso. E às vezes o pessoal fala vai até mais além, tá? Tem gente que fala assim, ó, se aplica a todos os atos da administração. Então, de fato, isso aqui é um atributo universal. Está em todo ato administrativo, está até em todo ato da administração, que é um conceito ainda mais amplo. Então, com isso, a questão 32 está certa e nós fechamos esse bloco, em que resolvemos muitas questões, né, sobre os atributos dos atos administrativos. Já já a gente continua.